Boa noite, meu irmão, minha irmã. A graça, a paz de Cristo Jesus seja sobre a nossa vida. Vamos adorar ao Senhor. Eu convido você a iniciarmos esta noite de adoração, louvando ao Senhor, dizendo que Ele é o Rei da glória, Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus poderoso. Vamos adorar ao Senhor. A igreja aqui está vazia, nosso templo, mas as casas estão cheias e eu convido você aí na sua casa, junto com sua família, a rendermos toda a honra, toda a glória, todo o louvor ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor com essa canção. O Rei da glória. O Rei da glória, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, soberano Deus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Desceu da glória e homem se fez, varão de dores, servo sofredor, padeceu, sim, Jesus padeceu, sim, Cristo entregou sua vida de forma espontânea, Ele a deu. Ninguém poderia obrigá-lo, pois seu próprio amor que o moveu. Por isso reina acima dos céus e tem um nome capaz de nos salvar. É Jesus, só Jesus, só Jesus. Virar, vamos lá? Virar em breve o Rei dos reis, vestido em glória, com todo o seu poder, ornará, sim, Jesus voltará. Ele virá em breve o Rei dos reis, vestido em glória, com todo o seu poder, voltará, sim, Jesus voltará. Vamos orar ao Senhor, vamos bendizê-lo, vamos falar com o nosso Deus. Antes, porém, eu quero ler a palavra do Senhor e acolher a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo que nos visita, que está conosco no nosso canal nesta noite. A palavra do Senhor que se encontra em Apocalipse, capítulo 5, dos versos 11 ao 14. Na visão que João tem, ele diz assim: então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força,
honra, glória e louvor. Depois, ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. E os 4 seres viventes disseram: amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Vamos orar ao Senhor, vamos falar com o Senhor neste momento, adorá-lo com uma oração de adoração. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos bendizer ao Senhor nesta noite, bendizer ao Senhor, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor é Senhor sobre tudo que existe. É Senhor sobre a nossa vida, o Senhor sobre a nossa história, Senhor sobre tudo o que há. És Deus majestoso e poderoso, Deus que tem nas mãos o poder, Deus que reina absoluto sobre tudo o que há. E por causa disso temos, Senhor, a certeza de que nas nossas vidas temos a segurança de estarmos nas Tuas mãos, de estarmos seguros, Senhor, nas mãos de um Deus tão poderoso e tão amoroso, tão grandioso e tão presente, tão majestoso e tão presente na vida de cada um de nós. Queremos te adorar, Senhor, nesta noite. Tua igreja não está aqui reunida, mas a tua igreja está presente. Teus filhos estão nos seus lares neste momento. Senhor, recebe a adoração de cada um dos meus irmãos, recebe o louvor da tua igreja, que vai cantar juntas, embora estejamos separados, cantaremos juntos louvor ao teu nome e ouviremos juntos a palavra que o Senhor tem para cada um de nós. Recebe a adoração da tua igreja, o nosso louvor, e derrama sobre nós a tua graça, a tua palavra. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Vamos, irmãos, fazer leitura bíblica no Salmo 124. Convido você aí a abrir sua Bíblia. Salmo de número 124. Convido você a acompanhar a leitura. O salmista então diz assim: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Louvado seja o Senhor. Quero convidar você a abrir aí seu inário no hino 148, Oração Noturna. Nós vamos cantar essa linda canção de louvor ao Senhor. E nós vamos então cantar esta proteção que o Senhor tem sobre a vida de cada um de nós. Finda-se esse dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Vamos cantar essa canção. Una-se aí a sua família, vamos louvar ao Senhor. Finda-se esse dia que meu Pai me deu, sombra
nas vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com pecados hoje eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou pequeno e frágil, livrar-me do mal, que em ti eu tenha proteção final. Guarda o marinheiro no violento mar, e ao que sofre dores queiras confortar. Ao tentado estende tua mão, Senhor, manda o triste aflito o Consolador. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição, e seguro eu durmo sem perturbação. Ouve, ó Senhor, a minha voz. Estejam atentos teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, soberano, Senhor, se tu registrasses os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Palavra de Deus no Salmo número 130, versos 2 a 4. Quero convidar você a este momento de oração, oração de confissão, oração silenciosa. Vamos orar e em breve estaremos então agradecendo ao Senhor e a promessa da graça. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos aí na sua casa e de forma contrita, fale com o Senhor.
Senhor, nós te louvamos. Senhor, nós te agradecemos pelo teu perdão, pela tua misericórdia. Te agradecemos porque o Senhor olha para cada um de nós com misericórdia. Te agradecemos, Deus, porque os seus ouvidos estão atentos à oração daquele que, de maneira arrependida, clama: se propício a mim, pecador. Nós te agradecemos porque, embora sejamos tão pecadores, tão miseráveis, tão indignos, embora o pecado esteja em todo o tempo diante de nós, o Senhor é um Deus que ouve as nossas orações, e não só as ouve, mas contempla o coração arrependido. E diante de um coração arrependido, o Senhor derrama a sua misericórdia. E nós, Senhor, sentimos a tua misericórdia sendo derramada sobre nossa vida. Nós nos vemos, nos percebemos, Deus, alvos da tua graça e da tua misericórdia. Senhor, nesta noite, queremos te agradecer pelo teu perdão, pela tua graça, pelo teu amor. Fazemos isso no nome de Jesus. Amém. A promessa da graça, irmãos, está aqui no Salmo 130, versículo 5. Quando o salmista diz o seguinte, versículos 5 e 8, ele diz o seguinte: espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Portanto, perdoados estamos pelo Senhor. Portanto, redimidos dos nossos pecados, podemos nos encontrar e achar nesta noite, e prontos então para louvarmos, para bendizermos ao Senhor com toda a alegria do nosso coração. Por isso, convido você agora a nós louvarmos ao Senhor, a nós adorarmos ao Senhor com duas canções, com dois louvores. Estaremos ainda fazendo uma leitura entre esses louvores. O louvor o louvor Em Ti Esperarei. O salmista expressa a sua gratidão ao Senhor, ou a sua segurança, quando ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Vamos, então, assim como o salmista, vamos adorar ao Senhor. Vamos bendizer ao nosso Deus e dizer que nós também esperamos no Senhor, esperamos naquele que é o nosso Deus. Vamos lá. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei. É a força da minha vida, de quem me recearei, a quem temerei. No dia mau, meu Deus me guardará, em sua tenda me esconderá, e sobre um rochedo me erguerá, por isso adorarei. Sei, não me deixarás, tu me acolherás, mesmo que os meus pais me abandonem. Sei que viverei pra ver todo o bem do Senhor em minha vida, em Ti esperarei, em Ti esperarei.
coisa peço a ti. Uma coisa peço a ti, e eu a buscarei enquanto viver. Em tua casa habitar todo dia, meu Senhor, contigo estar. E no dia mau, meu Deus me guardará, em sua tenda me esconderá, e sobre um rochedo me erguerá, por isso adorarei. Sei, não me deixarás, tu me acolherás, mesmo que os meus pais me abandonem. Sei que viverei pra ver todo o bem do Senhor em minha vida, em ti. Sei, não me deixarás, tu me acolherás, mesmo que os meus pais me abandonem. Sei que viverei pra ver todo o bem do Senhor em minha vida, em ti esperarei, em ti esperarei, em ti esperarei. Amém. Louvado seja o Senhor. Esperamos, colocamos a nossa esperança no Senhor. Vamos fazer leitura bíblica do Novo Testamento antes da segunda canção. Convido você a abrir aí sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos 1 ao 10. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 1 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Palavra santa do nosso Senhor. Nós estamos ainda na nossa série de mensagens No Estresse, Nada Me Faltará. Hoje, penúltima mensagem, nós ainda estamos então cantando, né, uma canção que é tema aí então da nossa série. Eu convido você a cantarmos Meu Pastor.
Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo o mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei. Pois sei que onde quer que eu for, com a bondade me seguirá. Onde for, com a bondade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar e a jornada continuar com Ele. Lá, mais uma vez. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo o mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei. Pois sei que onde quer que eu for, com a bondade me seguirá. Onde for, com a bondade me seguirá. De bênçãos me cercarás. O pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes descansar e a jornada continuar. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei. Pois sei que onde quer que eu for, com a bondade me seguirá. Onde for, com a bondade me seguirá. De bênçãos me cercarás. O pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar e a jornada continuar. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar e a jornada continuar com Ele, com Ele. Louvado seja o Senhor, louvado seja o nosso Deus, que tem cuidado de nós, que tem nos abençoado, que tem nos ajudado. Nós louvamos ao Senhor, este pastor que tem nos abençoado e tem cuidado de nós em todo o tempo. Não é diferente nesses dias em que temos estado tão abalados. Ele tem cuidado de nós. É momento, irmãos, de nós ouvirmos a palavra do Senhor. Eu quero convidar você a ouvir, a abrir aí sua Bíblia. Então nós vamos recitar o Salmo 23. E convidar você aqui nesse momento, esqueça um pouquinho as questões aí. Você está dentro de casa. E certamente talvez seja um pouquinho até mais difícil de ter atenção plena, total, né? Você está aí com a sua família, mas eu quero desafiar você a que você esteja atento a que Deus deseja falar ao nosso coração neste momento. Nós vamos orar mais uma vez pedindo que Ele nos ilumine o coração e a mente.
Vamos orar, irmãos, vamos falar com o Senhor. Deus, nós te bendizemos, nós te adoramos, nós louvamos ao Senhor como cantamos aqui. Sabemos que Tu tens cuidado de nós a cada dia. É a nossa alegria poder Te adorar e Te louvar. É a nossa alegria poder expressar a nossa adoração. Mas é a nossa alegria também saber que o Senhor deseja falar conosco. É a nossa alegria também saber que neste momento, neste tempo em que não podemos estar juntos, o Senhor nos proporciona a bênção de que a minha voz chegue na casa, nos lares, nas televisões, nos celulares dos meus irmãos. E podemos então ouvir o Senhor como igreja, ouvir os desafios que o Senhor tem trazido para nós, quando nós olhamos para este salmo tão maravilhoso. Fala conosco mais uma vez, nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, irmãos. Salmo 23, será que a gente consegue aí lembrar dele, recitá-lo, sem olhar para a nossa Bíblia? A gente está lembrando dessa versão mais antiga, né? Do Salmo 23. Vamos tentar então lembrar. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me pelas águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara, o Teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. É a palavra do Senhor nosso Deus. Bem, estamos falando sobre estresse. E lá no início nós vimos que estresse é a pressão máxima que um organismo suporta sem se deformar. Aqui no nosso caso, isso pode ocorrer, o estresse, ele pode ocorrer por um desajuste químico, né, por uma questão química do cérebro, ou pode ocorrer devido a uma disfunção da visão de mundo, da maneira como lidamos com as nossas dificuldades. A questão é que, quando nós ficamos muito tempo expostos a tais pressões, nós adoecemos, né? Então, nós somos uma nação que tem altos índices de estresse, de depressão, de ansiedade, porque nós somos um povo que experimentamos isso o tempo todo. Vivemos numa sociedade extremamente onde muitas pressões nós recebemos. E temos visto ao longo desses domingos que o Salmo 23 nos fala dessas pressões que muitas vezes vivemos, que temos chamado aqui de fatores estressantes, né? Então, ao longo dessa série, nós vimos a preocupação como um fator estressante, e o salmista diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Temos o excesso de ocupação como um outro fator, e o salmista, ele fala que o pastor nos leva às águas tranquilas, nos leva aos pastos verdejantes. Temos também como fator estressante as feridas emocionais que nós temos na alma pela culpa, pela amargura, né? E o salmista diz que ele refrigera a nossa alma. Ele é o pastor que refrigera a nossa alma. Nós vimos também que há um outro fator estressante, que são esses momentos de decisão ou indecisão, quando não sabemos muito bem o que fazer, né? E aí o salmista diz que o pastor nos guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. No domingo passado nós vimos um outro fator estressante, as experiências críticas, ou seja, os vales da sombra da morte, que necessariamente nós enfrentamos. O salmista Davi diz que não precisamos temer, porque ele estará, o pastor estará conosco, a sua vara, o seu cajado nos consola.
Agora, nós temos diante de nós os inimigos, um outro fator estressante. Inimigos que querem nos derrotar. E, curiosamente, o salmista aqui muda a figura. Se até aqui nós víamos a figura do pastor, do bom pastor, uma figura muito cara, muito importante na vida de Davi, nós agora vamos ver ele mudando. Ele não fala mais de um pastor e suas ovelhas. É um erro muito costumeiro ver pessoas querendo, alguns estudiosos da Bíblia, querendo forçar uma interpretação de que ainda o pastor e as suas ovelhas, que o pastor prepara uma mesa para as suas ovelhas. Não. Aqui o salmista muda a figura que ele usa, e ele fala da figura de um anfitrião, que acolhe alguém que está acuado, acolhe alguém em meio aos seus inimigos, e que nada podem fazer contra este que foi acolhido. Então, quando a gente olha para esses dois versos finais, antes da gente entrar e tentando explicar um pouquinho, falam sobre este anfitrião que recebe um hóspede que é honrado de modo cerimonial, com um cerimonial adequado, e nós vamos ver isso, né? Então o verso 5 começa falando que há uma mesa preparada diante dos inimigos, né? A imagem aqui talvez seja um pouco estranha, mas a imagem aqui é de alguém que está acuado e que é então recebido por alguém que lhe serve, não só o recebe, o acolhe e o livra dos inimigos que estão rodeando, mas também de alguém que prepara um banquete especial. E estes inimigos então agora podem ver a quem perseguem agora sentado, seguro e se alimentando, né? Então essa é a figura do pastor que fica no verso 4, é a figura agora do anfitrião, que é a figura deste Deus que cuida da gente. E em seguida surge então no texto a menção da unção com óleo, né? A unção com óleo aqui não tem um significado de cura ou de poder espiritual, mas esta unção aqui se trata de uma unção de honra, né? Está relacionada a uma ideia de deferência, destinada a pessoas importantes, como era o caso dos sacerdotes e dos reis, né? O rei Davi, ele foi ungido pelo profeta Samuel, né? Ele viveu essa experiência, né? E em seguida surge no texto a menção, depois da menção do óleo, surge então esta figura do cálice que transborda, desta figura da festa, da alegria, da prosperidade. Ou seja, este que estava acuado, perseguido e amedrontado pelos seus inimigos, agora está acolhido, tem uma farta refeição para se alimentar, é recebido com honra e está pronto então para esta festa e este momento em que vai celebrar de maneira próspera este momento tão especial. Então, meu irmão, perceba que este anfitrião é o próprio Deus que nos livra dos nossos inimigos, que nos acolhe, que nos ajuda, que faz com que os nossos inimigos possam nos olhar assentados à sua mesa. Eu quero hoje olhar para você, olhar para esse texto com você, pensando em, sobretudo, 3 principais inimigos que nós temos, segundo a Escritura. E para isso eu quero chamar aqui um outro texto para nos ajudar, um texto que nós já lemos aqui na liturgia. E eu quero chamar, então, Paulo, quando ele diz o seguinte, e eu quero que você perceba que esse texto agora, trazendo para a nossa realidade cristã, neotestamentária, esse texto vai falar de 3 inimigos que nós temos, 3 inimigos dos quais o Senhor então nos ajuda a escapar. Diz assim o texto: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, um inimigo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, um segundo inimigo.
Anteriormente, continua Paulo, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne. Aqui o terceiro inimigo. Seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Pela graça vocês são salvos. Este belíssimo texto de Paulo nos fala da nossa anterior condição, da nossa condição ainda enquanto homens e mulheres que não tinham tido um encontro com Cristo. E ele fala de 3 forças que nos levam, tentam nos levar para longe de Deus. E essas 3 forças são, aqui na sequência do texto, o mundo, o diabo e a carne. O mundo, o diabo e a carne. O texto do Salmo 23, que é um texto neotestamentário, ele nos fala de um anfitrião que nos livra dos nossos inimigos. E eu quero então olhar para esse texto à luz desta revelação neotestamentária e observar contigo esses 3 inimigos e tentar observar na Escritura como podemos então nos livrar. Claramente o texto vai nos dizer que nós nos livramos através de Jesus Cristo. Mas vamos começar falando do primeiro inimigo que eu quero destacar aqui, que é o diabo. Que é, no texto de Paulo, este espírito, este príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Quem é o diabo? Né? Quem é o diabo? Ele é este anjo rebelde. Este anjo que Deus criou. Porque Deus criou o mundo e viu que tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom, segundo Gênesis 1:31. Isso significa que mesmo o mundo angelical que Deus criou, havia criado, não possuía então anjos decaídos. Mas quando chegamos em Gênesis 3, nós vamos perceber a figura na serpente, esta figura ali na serpente. Então podemos imaginar que entre os capítulos 1:31 de Gênesis e o capítulo 3, houve esta rebelião. Então, o Novo Testamento fala disso, né? Lá em Pedro nos diz, lá em 2 Pedro 2:4, que Deus não poupou a anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Né? Então, o diabo é esta criatura que se rebelou contra Deus. Portanto, não há equilíbrio de força entre Deus e o diabo, né? Não há nenhuma possibilidade de pensarmos isso. Né? Deus é infinitamente mais poderoso do que ele. Temos então esta figura, ele é chamado de diabo, é chamado de serpente, Beuzebu, príncipe deste mundo, príncipe do poder do ar, maligno e entre outras palavras para designá-lo. Ele é um ser pessoal e ele é um ser que deseja nos destruir. E como que ele ataca, irmãos? Como que o diabo ataca? O diabo nos ataca através sobretudo de 3 maneiras. Através da tentação, ou seja, tentando nos seduzir para as coisas que ele sabe que nós somos tendentes por causa da nossa condição, por causa da nossa condição de pecadores. Ele ataca através da opressão, ou seja, manifestações da presença dele quando percebemos um sombrio presente. Né? Paulo, no texto que escreve aos Coríntios, fala que quando foi ao terceiro céu, quando desceu, ele foi esbofeteado por Satanás. Né? E a demonização, pessoas que passam a viver no controle do diabo. A primeira pergunta importante que eu quero responder para você, segundo a Escritura, olhando para o texto e olhando para um Deus que livra a gente dos nossos inimigos,
nesta relação com o diabo. Como podemos vencer esta batalha e enfrentar esse adversário? Primeiramente, devemos descansar em nossa posição e comunhão em Cristo Jesus e na autoridade que nos foi delegada. Porque o diabo já foi vencido na cruz do Calvário. Em Efésios capítulo 2, versículo 6, o Paulo diz o seguinte: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, esta é a nossa posição no mundo espiritual. Estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele levou sobre ele os nossos pecados, e a nossa posição no mundo espiritual é esta. Portanto, temos esta condição de autoridade, temos esta posição de comunhão com Cristo e esta autoridade de não sermos tocados, de não sermos atacados pelo diabo. Tiago, capítulo 4, verso 7 diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. É o que diz o texto, né? Então, por que isso? Porque nós temos esta autoridade de Jesus que ele nos delegou como homens e mulheres que foram transformados, foram resgatados, foram desarraigados dessa condição de pessoas que estavam presas ao pecado e submissas ao diabo. Apocalipse capítulo 12, versículo 10 e 11 ainda diz algo que vai vir na mesma direção. Ele diz assim, o João: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Eles o venceram, diz o texto, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Nós podemos e devemos crer que contra este inimigo nós podemos descansar em nossa posição de comunhão em Cristo Jesus e na autoridade que nos foi delegada por este Cristo Jesus. Além disso, portanto e porém, é importante que nós estejamos, irmãos, como diz Paulo aos Efésios capítulo 6, estejamos revestidos de toda a armadura de Deus, nossas armas espirituais, que são, entre outras, a couraça da justiça, o escudo da fé e a espada que é a palavra de Deus. Ou seja, precisamos estar em comunhão com Deus. Se não queremos ver o diabo que está ao derredor, como diz a palavra de Deus, né? Diz que os anjos estão ao redor daqueles que o amam, mas o diabo é como o leão que está ao derredor. Se não queremos e queremos estar seguros diante dele, estejamos então revestidos com toda a armadura de Deus, com a couraça da justiça, com o escudo da fé, com a espada que é a palavra de Deus. Devemos estar em comunhão com Deus, baseados na autoridade de Cristo e munidos das armas espirituais. Martim Lutero disse certa vez que o diabo é como um cachorro desdentado. Um cachorro desdentado. Essa é a imagem que Lutero trouxe sobre o diabo. E por que ele diz isso? Porque ele dizia que o diabo apenas tem o poder de enganar e intimidar, mas que ele já foi destruído na cruz. Portanto, com a autoridade que recebemos em Cristo, não estamos em luta entre poderes, mas há uma luta entre a verdade e a mentira. E o diabo é o pai da mentira. Então, todo cristão, seguro da sua posição em Cristo Jesus e da autoridade de Cristo em sua vida, tem tudo o que necessita para esta vitória sobre o diabo e suas hostes, porque ele já foi vencido por Jesus Cristo. Este é o primeiro inimigo que se demonstra aqui, e nós percebemos que este anfitrião, que é o nosso Deus, é aquele que nos acolhe
e aquele que nos faz assentar numa mesa para banquetearmos, e o diabo tem que olhar de longe sem poder fazer nada, porque ele já foi vencido na cruz do Calvário. O segundo inimigo é o mundo, como nós já dissemos aqui. No texto de Efésios, Paulo vai dizer quando seguiam a presente ordem deste mundo. E quem é esse inimigo? E aqui é bom a gente entender isso. A Bíblia apresenta 3 conceitos de mundo. O mundo natureza, que não é este inimigo, porque a palavra diz no Salmo 24:1, do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Este é o mundo criado, o mundo cosmos. Um segundo conceito de mundo na Escritura é o mundo pessoas, que está lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus amou o mundo, pessoas, seres humanos, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O terceiro conceito de mundo, e é este de que o texto de Efésios fala, e que eu apresento como esse segundo inimigo, é o mundo sistema organizado, o mundo estado de coisas, o mundo modus vivendi, o mundo, a cultura que se opõe a Deus. É este mundo que não devemos amar. Não é certamente o mundo natureza, devemos amar a criação de Deus. Não é também o mundo pessoas, devemos amar as pessoas. Mas quando Jesus diz que não devemos amar o mundo, quando Jesus diz que o mundo, assim como o odiou, nos odiaria, certamente ele está falando dessa organização, dessa estrutura de vida que conspira contra Deus, que conspira contra a sua igreja. O mundo nos ataca também, o mundo é um inimigo terrível que nos ataca, este mundo. Ele nos ataca, e eu quero trazer 3 maneiras, ou 2 maneiras, pelo qual o mundo nos ataca. Primeiro, o mundo nos ataca com a violência com que se opõe às propostas de Deus e com a violência com que persegue os cristãos. O mundo composto de pessoas mundanizadas, pessoas inseridas nessa estrutura diabólica que perseguem os cristãos, que se levantam contra discípulos de Jesus, que buscam viver o Evangelho. Jesus deixou isso bem claro quando disse que são bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça. E deixou claro que assim como o mundo odiou e o matou e o levou à cruz e o perseguiu, também o mundo perseguiria os discípulos de Jesus. O mundo também nos ataca exercendo um fascínio que encontra em nossos apetites mais guardados. Por isso que o mundo é este lugar que nos apresenta muitas coisas de que nós desejamos, coisas que certamente nos trarão dificuldades e problemas, mas coisas que são muito sedutoras. É por isso que o apóstolo João disse que nós não devemos amar o mundo e o que nele há, o mundo nesse sentido. E Jesus ensinou que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Como nós podemos vencer essa batalha? Como nós podemos enfrentar esse adversário? Primeiro, devemos enfrentar este adversário com uma transformação e a renovação da nossa mente, com a metanoia, que é muitas vezes traduzido por arrependimento, mas nós entendemos como esta transformação, esta renovação da mente. Paulo diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso acontece, irmãos, quando nos submetemos à palavra de Deus, o Evangelho de Jesus. Isso acontece quando o Espírito Santo vai substituindo a mentira pela verdade.
vai tirando de nós aquilo que nós trouxemos do mundo, a mentira de que somos felizes a partir do momento que nós temos dinheiro, de que a felicidade vem a partir do momento que nós nos rendemos aos prazeres, estas mentiras que o mundo vai tentando introjetar em nós. O Espírito Santo, através da palavra de Deus, vai transformando, renovando a nossa mente. Metanoia, transformação, renovação da mente, é isso que acontece na vida daqueles que são discípulos de Jesus. Mas como podemos ainda vencer a batalha contra o mundo? Através da fé. João diz em 1 João 5,4, o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O autor aos Hebreus diz que fé é a prova das coisas que não se veem. Então João está dizendo que não devemos nos deixar seduzir pelo que nós vemos, pelos que os olhos veem no mundo. Por isso ele diz que nós andamos vitoriosos pela fé, até porque esta palavra diz que nós não andamos por vista, mas por fé. E se nós queremos vencer o mundo, precisamos então encher o nosso coração desta fé, que é o Senhor quem nos dá através da sua palavra. Quando os nossos olhos estão por demais postos no mundo, nós acabamos nos tornando vulneráveis à sedução deste mundo, mas quando olhamos para o eterno, nós somos satisfeitos nele. O anfitrião prepara uma mesa diante dos inimigos. O anfitrião nos recebe, nos protege, nos alimenta, nos honra com o óleo, nos alegra com o vinho, e os inimigos não podem fazer nada contra nós, porque o anfitrião é poderoso. Deus é aquele que nos liberta, que nos livra do poder do diabo. Deus é aquele que nos livra do poder do mundo, mas Ele também nos livra deste terceiro inimigo que eu quero destacar aqui, que está lá no nosso texto, a carne. Lá no texto aos Efésios. Quem é esse inimigo? Eu diria que este inimigo é a natureza humana, que se opõe a Deus. E é importante a gente entender que carne aqui não é matéria, né? Porque isso é platonismo. A carne aqui não é matéria, né? Isso é gnosticismo, como nós vimos pela manhã. A carne aqui é esta nossa tendência pecaminosa, que nós temos desde Gênesis 3. Essa dimensão é aquela que se pretende autônoma, esta nossa dimensão que se pretende autônoma a Deus e que luta diariamente para prevalecer. É contrária à vontade de Deus e milita contra esta vontade de Deus. Esta batalha que nós travamos todos os dias. Seguirmos o Espírito Santo de Deus ou nos deixarmos guiados pelos nossos apetites, que são seduzidos pelo diabo, que orquestra o mundo. Então vejam como esses três inimigos estão aliados contra nós. Então a carne é essa natureza humana que deve ser rendida a Deus. E como nós podemos vencê-la? E eu quero então já partir para a conclusão do nosso texto. Como nós podemos vencer a carne? Primeiro, na verdade é somente uma questão que eu quero colocar aqui. Nós precisamos, para vencer a carne, nós precisamos andar no Espírito. Andar no Espírito. Paulo escreve aos Gálatas no capítulo 5, versos 17 e 18, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Se queremos andar no Espírito, irmãos, presta bastante atenção e vencer a nossa própria carne, esta tendência nossa ao pecado. Isto implica vigilância, oração e disciplina. Isso implica vigilância, oração e disciplina. Porque há uma diferença entre a nossa posição espiritual em Cristo
para a nossa condição espiritual em Cristo. Nós falamos lá no início sobre esta posição de autoridade, essa posição espiritual que estamos em Cristo a partir do seu sacrifício, da sua morte e da sua ressurreição. A nossa posição espiritual, a nossa condição espiritual em Cristo é esta condição de autoridade, esta posição de autoridade. Né? A nossa posição é de que nós estamos mortos para o pecado. Mas a nossa condição, não posição, mas condição espiritual, devemos todos os dias fazer morrer a nossa carne. Em Romanos 6, Paulo nos exorta a sacrificarmos os nossos membros como servos de justiça e não do pecado. Colossenses 3, Paulo vai dizer o seguinte: a nossa vida está escondida em Deus, mas devemos nós fazer morrer a nossa natureza humana, ou seja, rendê-la todos os dias ao Senhor. Rendê-la todos os dias ao Senhor. Eu quero concluir essa mensagem, esta palavra. Nós estamos vivendo dias difíceis e temos que lidar com todos esses inimigos, o diabo, o mundo, a nossa própria carne. Temos que lidar com os vales da sombra da morte. Isso é estressante porque esses inimigos lutam sem tréguas. O diabo, o mundo, a carne são inimigos implacáveis que não se cansam de lutar contra nós. A figura trazida pelo salmista, entretanto, irmãos, nos fala que não devemos deixar que esses inimigos tirem a nossa paz do coração, porque diante de nós o anfitrião montou uma mesa. Diante de nós o anfitrião nos recebe, nos acolhe, ele é poderoso. Diante de nós o anfitrião nos honra, nos coloca numa posição privilegiada. Ele nos traz alegria, ele faz sucumbir à tristeza, à angústia no coração. E quando eu leio isso, e quando eu penso nisso, eu lembro do filho pródigo. O filho pródigo que deixou a sua casa, porque no seu coração, a sua própria carne, o mundo, e claro, ali nós não temos a figura do diabo, mas o diabo orquestrando tudo à sua volta. Ele imagina e pensa que será mais feliz se viver longe do seu pai. Enganado, seduzido. E ele, conhecemos bem a história, ele está longe de casa, está sem dinheiro, está comendo, com fome, desejando comer comida de porco. Ele imagina que os funcionários de seu pai têm uma vida muito melhor que ele. Ele volta pensando, vou dizer ao meu pai que eu seja pelo menos um de seus funcionários. E a palavra do pai, quando recebe esse filho, é esta: depressa, tragam a melhor roupa e vistam ele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Por quê? Porque este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Começaram a festejar. Se você tem vivido os seus dias amedrontado, intimidado contra os inimigos, contra o poder do diabo, contra o poder do mundo, vivemos esse momento tão difícil, contra a sua própria carne que milita contra o Espírito Santo que habita em você. Eu quero convidar você nesta noite a nós nos rendermos totalmente a este Deus, na certeza de que Ele é Deus poderoso, de que Ele tem autoridade, de que nós podemos descansar na graça deste Deus maravilhoso, na certeza de que nós podemos viver a paz de Cristo. Eu quero cantar nós vamos orar para a gente encerrar. Eu quero cantar uma canção com você neste momento, antes desta oração. É uma canção muito conhecida
do grupo Logos. E essa canção a gente cantou não muito tempo atrás aqui na igreja. É a canção Situações. Essa canção Essa canção, ela fala sobre situações na vida, né, em que a gente pensa em desistir. Situações de crise que a gente pensa que não vai suportar. Momentos extremos na vida, instantes que, a canção fala assim, instantes que se prolongam, né, tentando mudar daquilo que se já fez novo, pois Cristo mudou. E ele diz que nós devemos continuar, seguir, crendo que o Senhor vai nos dar vitória sobre todos os nossos inimigos. Tá? Vamos cantar junto? Vamos lá. Situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nestes terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida e meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam, tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Instantes que se prolongam, tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim,
Jesus me ergue e segue, sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Amém. Eu convido você a crer nesta promessa. Ele está conosco. Ele é o nosso pastor. Ele cuida de nós. Ele está presente na nossa vida. Ele também é este anfitrião que, diante dos perigos e dos inimigos que nos cercam, nos guarda, nos acolhe, nos alimenta, nos honra, nos alegra. Eu quero convidar você a orarmos neste momento em que temos vivido, esses dias difíceis em que estamos e nos sentimos tão amedrontados, tempos de pandemia. Eu quero convidar você a orarmos. Este é um momento de oração, é um momento de intercessão. Eu quero convidar você a nós fazermos este clamor, nos unirmos nesta oração. A família no altar desta semana, nós continuamos com a nossa temática, a nossa dinâmica. Presbítero Alexandre, Cláudia, Isadora e Vitória, família no altar dessa semana. Nós vamos orar pelos irmãos. Aniversariantes, hoje presbítero Josias, vamos lembrar da Daniele também, que foi ontem, né, Daniele? Presbítero Josias, presbítero Dário, dia 31, presbítero Dário está lá em Rondônia, é o pai do Nelson. Dia 1º, irmã Célia Couto. Dia 2, Exito. Dia 2 ainda, Vinícius Tolentino. Dia 4, Rafael Ripper. E no dia 29, hoje, né, Alessandro e Grace. Alessandro está aqui com a gente. Aniversário aí deste casal. Alessandro e Grace. Quantos anos, Alessandro? 24. Falou rápido, Grace. Nem titubeou, falou rapidinho. Tá ligadão. Tá, nós vamos orar pelo casal, agradecendo a Deus pela vida dos nossos irmãos. Vamos orar também pelos nossos governantes, vamos orar também pelos profissionais da saúde, todos aqueles que estão trabalhando, vamos orar por aqueles que estão enfermos, vamos orar pelo Wilson, pai da Tainá, vamos orar pela filha da nossa irmã Maria, lá de Curitiba. Vamos continuar orando pelos irmãos, pelos nossos idosos, pelos irmãos que são do grupo de risco, e vamos clamar ao Senhor para que Ele esteja a cada dia dissipando do nosso coração o medo e nos dando a segurança daqueles que foram acolhidos, alimentados, honrados e que são prósperos no Senhor. Vamos orar ao Senhor, vamos falar com o Senhor, depois estaremos impetrando a bênção. Senhor, nós estamos aqui, a Tua igreja, cada um de nós nas nossas casas, cada família, Senhor, aqui reunida, acolhendo, Deus, a Tua palavra, recebendo, Deus, a promessa deste salmo, esta promessa que nos livra de vivermos preocupados, de vivermos estressados, a promessa de um Deus que nos acolhe diante dos nossos inimigos, a promessa de um bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas e que venceu a morte e que destruiu o diabo e que destruiu a morte, que nos trouxe a bênção e a vida abundante, que nos coloca e que nos eleva para estarmos, Deus, seguros, como filhos amados de Deus, como homens e mulheres que foram transformados e renovados pelo Senhor. Que esta seja a certeza do nosso coração, que esta seja a alegria da nossa alma. Ó Deus, dissipa toda a preocupação e medo no coração daqueles que estão em Cristo Jesus. Que estejamos seguros do diabo, seguros do mundo, seguros da nossa própria carne, no sacrifício
vivo de Jesus e na promessa santa que temos nele. Pai, que possamos a cada dia nos revestir, Deus, da armadura de Deus, na couraça da justiça, do escudo da fé, da espada que é a Tua palavra, Senhor, para resistirmos, Deus, em dias maus, com o nosso coração em paz. Entregamos, Deus, a vida do presbítero Alexandre, da Cláudia, da Isadora, da Vitória, de todos os demais, do Hudson, todos os demais irmãos, toda a sua família, que o Senhor renove a cada dia a sua fé, que o Senhor esteja abençoando este casal, abençoando as meninas, dando a eles, Senhor, sempre alegria e o desejo de estar servindo ao Senhor. Te louvamos pela vida dos irmãos que aniversariam, o presbítero Josias, o presbítero Dário, irmã Célia, Zezito, o Vinícius e o Rafael e ainda a Daniele. Que o Senhor derrame da Tua graça, que haja, Deus, corações gratos ao Senhor, mesmo em meio a tanta dificuldade. Eles possam, Deus, esta semana estarem alegrando o seu coração no Senhor, Deus, que é o Senhor das suas vidas. E ainda Te entregamos a vida do Alessandro e da Grace no Teu altar. Abençoa este casal que hoje comemora 24 anos de casamento. Que o Senhor renove os laços de amor e que o Senhor aprofunde a cada dia, Senhor, a aliança que eles têm um com o outro, abençoando ricamente toda a sua família, seus filhos, seus familiares. Pedimos, Deus, pelos enfermos, pedimos, Deus, por aqueles que estão internados. Pedimos pela Tua misericórdia, pedimos que o Senhor derrame da Tua bênção sobre os governantes, dá a eles sabedoria, faça com que olhem, Deus, para esse problema com os olhos de homens que têm a responsabilidade da vida de tantas pessoas, faça com que abençoe, Deus, a vida dos profissionais, da equipe técnica do governo e dos profissionais da saúde, todos aqueles que estão direto ou indiretamente no fronte desta batalha, esteja fortalecendo, dando saúde, dando inteligência e abençoando a cada um deles. Pedimos, Deus, que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça. Fortaleça a Tua igreja, nos dê força para continuarmos, Senhor, firmes como igreja do Senhor em dias maus, crendo que o Senhor tem nos guiado e nos sustentado. Pedimos, Deus, a bênção do Senhor sobre o pai da Tainá, pedimos a bênção do Senhor sobre a filha da irmã Maria, pedimos a bênção do Senhor sobre a família da irmã Marlene, enlutada, pedimos a bênção do Senhor sobre os enfermos, os idosos, os enfermos da Tua igreja, esteja fortalecendo eles, Deus, a cada dia, e nos fortaleça, Senhor, e nos dê, Senhor, a cada dia a Sua paz. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o poder, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo repouse sobre vós, queridos irmãos, e sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Deus te abençoe. Antes de você fazer a sua oração final, quero te lembrar só, continuamos com as nossas programações online, tá? Pedimos que você divulgue lá o nosso YouTube, para a gente poder alcançar aquele número de inscritos que nós precisamos, e vamos estar atentos às nossas programações pelo YouTube, pelo WhatsApp. Tá? Os irmãos que não têm acesso, liguem para os nossos irmãos, esteja procurando cada um deles. Tá? Deus te abençoe, te dê uma semana de paz.